Olá, pessoal, boa noite. Só vou compartilhar aqui o link para as pessoas conseguirem acessar e dar um tempinho para o pessoal conseguir ir entrando. Bom, vamos lá, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ariene. Eu tô à frente aí do GAPA já faz 5 anos, na luta aí, no ativismo sobre o autismo. E uma das frentes, né, que eu também peguei foi em relação ao uso da cannabis, que aqui em casa deu muito certo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que está acompanhando, né, esse mês de abril as nossas lives, desde o dia 30, todos os dias a gente tem alguma, com profissionais super capacitados, a gente também vai ter várias famílias, vários pais, mães, dando relatos, fora os próprios autistas, né, nada de autistas sem a participação dos autistas. Queria aproveitar também e agradecer a todos os nossos apoiadores, né? Infelizmente, a gente teve esse problema aí, né, dessa pandemia, mas que também abriu portas, né? A gente ia ter um evento de uma semana, como a gente faz aí, né? Fez nos últimos 5 anos, e abriu portas para a gente conseguir pensar em algo maior. Então, durante todo o mês de abril, nós estaremos realizando lives. E como a gente não teve mais o evento físico, alguns apoiadores, né, a gente teve que agradecer, mas que não tiveram oportunidade de participar com a gente, como o Fê Gutierrez, distribuidora Tiago. Então, agradeço muito. E nossos maiores apoiadores deste ano, a Passo a Passo, estou aqui com a blusinha, e a Clínica Toys, que nos doaram a camisa. E que linda! Essa estampa foi feita por um autista, né? Foi prensada por um autista, então, que torna tudo muito mais mágico pra gente, né? A gente vê aí as clínicas, né? Vendo realmente que os nossos filhos têm potencial, e isso, para mim, é primordial, né? Acreditar neles. Um diagnóstico não é uma sentença, então eu sempre acreditei nisso. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o meu filho. Então, antes de ser a Ariene do GAPA, eu sou a Ariene, a mãe do Cris, que tem 10 anos.
Com 1 ano eu descobri sozinha que ele era autista. Primeiro, o Cris, ele já foi uma criança que ele não dormia. A primeira vez que meu filho dormiu, ele tinha 3 anos, depois de tomar Neosine. Sempre foi um bebê muito irritado, que chorava muito, dormia 15 minutos e parecia que aquilo revigorava ele, era o suficiente, quando na verdade não era, por isso que ele era muito irritado. Quando eu ia dar banho nele, era só molhar a cabecinha que começava o berreiro. Aí primeiro eu chorava junto, porque achava que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Com o passar das semanas eu fui começando a ficar irritada, porque eu via que era algo dele, não era meu, e eu não entendia por que esse menino, né, chora tanto toda vez que vai lavar a cabeça, só de molhar. E que é a questão, né, do sensorial. Então, assim, ele já nasceu com várias questões. Apesar de que quando ele foi amamentado até 1 ano e 8 meses, ele olhava nos olhos, mas, né, a questão do distúrbio de sono, a questão do sensorial dele, né, já vieram aí desde o nascimento. Quando ele estava lá para os seus 7 meses, apesar de ser uma idade que é normal, a criança ainda tá ali, né, aprendendo a sentar, eu via que ele tinha muita dificuldade. Ele queria sentar e ele não tinha equilíbrio. Então, ele fazia muita força e quando conseguia, caía de novo. E não engatinhou. Ele chegou a balbuciar alguma coisa. Eu lembro que era Copa do Mundo. Ele tava lá com seus 10 meses. E aí eu tinha um videozinho dele. Mamãe. De repente, com 11 meses, ele se calou. Você não ouviu Cris, assim, era só rindo ou chorando. Principalmente chorando. Gritava muito, muito. Com 11 meses, ele começou a bater a cabeça. Um dia, na casa de uma amiga minha, ele apoiou numa mesinha de vidro dessas de centro. Eu tirei ele. Ele simplesmente ficou de 4 no chão e socou com a cabeça no chão. Foi daí para não parar mais. Era no berço, era no chão, na parede. Qualquer superfície, ele batia a cabeça e sem nenhum motivo aparente. Então, o pediatra falava que era pirraça. Eu ficava escondida para ver se ele ia parar se eu não estivesse olhando. E continuava. Então, a gente nem deixava ele no chão, que tinha medo, né, dele se machucar. Ele não engatinhou. Ele andou direto com 1 ano e 2 semanas. Mesmo assim, ele mais caía que andava. Ele tropeçava demais da conta. E tanto que isso resultou ele fazer 4 anos de ecoterapia, que ajudou bastante nesse processo de equilíbrio, mas até hoje o Cris ele é extremamente desengonçado, as pernas dele é cheias de hematoma, a perna, o pé, ele vive batendo em algum lugar, mas porque ele também, né, ele não para um segundo. Apesar de que hoje, né, é bem menos agitado do que antes, né, tem uma hiperatividade bem menor. E aí, quando ele começou a andar, ele começou a girar as rodinhas, tudo quanto era rodinha. Era carrinho de passeio, ele virava e só ficava girando. E aí tudo eu relatava para pediatra e falava, é normal, o menino desenvolve mais lentamente. Eu falei, gente, não é possível. Como que é normal? Porque a minha vida toda eu fui babá, eu dava aula particular para criança menor, sempre, desde meus 15 anos, eu faço trabalho voluntário em creche. Então, assim, eu tinha um certo conhecimento, né? De criança eu vi o meu filho totalmente diferente do que eu acompanhava. E aí eu resolvi jogar tudo na internet, que era, né, na época, internet de escada, a gente mal tinha, né, informação ainda. E aí eu coloquei bater a cabeça, girar, gritar, não dormir. E aí de cara veio o autismo. Aí veio uma lista com 21 itens. Ele tinha 20. A única coisa que ele não fazia era balançar o próprio corpo. E aí, né, eu vi as outras coisas que até então eu não percebia, não prestava atenção. O andar, né, na ponta dos pés, os flaps de mão, dentre várias outras coisas. Não olhar nos olhos, parecia que era surdo. Eu lembro que eu já cheguei a colocar o volume no último, assim, sabe? Aumentar para ver se ele prestava atenção em nada. E aí, com 1 ano e meio, ele foi para neuro, que aí a pediatra, né, por ele não falar, aí que resolveu dar encaminhamento para o neuro. E então começou a nossa saga. Aí fez teste de audiometria. Primeiro ele fez um teste clínico que constatou que era surdo. E eu, a mãe doida.
Porque, né, era uma fono do lado e uma fono na frente. A do lado fazia estímulos, com chocalho, com sino, com bolinha, soprando, fazendo um monte de coisa. E a da frente observava a reação dele. Então, a cada teste que fazia, falava nada, nenhuma reação, nada. E aquilo foi crescendo o meu pânico, né? Porque assim, né, ele não estava respondendo, mas eu sabia que meu filho não era surdo. E aí elas falaram que às vezes ele escutava um som se fosse muito alto, alguma coisa assim. E eu tenho certeza, meu filho escuta perfeitamente. Então eu saí com uma mãe louca. E eu exigi outros exames, que ele fez o Bera. Na época ele estava com... Ele tinha imunidade muito baixa, então ele vivia doente, vivia com rinite, sinusite, com essas coisas. Até hoje ele tem um problema sério com rinite. Ele é alérgico a todos os tipos de ácaro. Acima de 3 já é alto. É considerado alto o nível de alergia. O dele dá 40, 43, 46, então é muito alto. Ele é muito alérgico a ácaros. Todo sempre teve problema com isso. Troca de tempo, enfim. E aí deu uma pequena alteração nesse Bera porque ele estava tomando antibiótico. E aí pediram para repetir após o uso do antibiótico e aí constatou que realmente a audição dele era perfeita. E aí passamos por 4 neuros diferentes, até chegar no Dr. Márcio Moraes de Oliveira, Márcio José. Ele é o psiquiatra do CRIS desde os 2 anos e meio. A gente ficou aí um período de 2 anos entre os 5 e os 8, não, entre os 7 e os 9 anos do CRIS, fora dele, aí depois a gente conseguiu retornar. Com 1 ano, como o CRIS já estava na creche que eu trabalhava, a creche, né, via ele como uma criança tímida, como uma criança isolada, e indicaram ele para ir para o CAEE, que antigamente se chamava NEAS. E aí me chamaram para conversar e eu fiquei super de boa, né? Eu falei, porque na verdade eu precisava era de uma ajuda. E aí ele começou o trabalho com a Alice Lana. Sei que muita gente está esperando ela aqui, tá? Alice, sei que você vai me ouvir, tá? Final do mês, tô te aguardando. E aí ele começou a fazer o acompanhamento através da psicomotricidade com a Alice Lana, e aí depois foi pro Dr. Márcio, e daí ele passou a ecoterapia, então o Cris fez ecoterapia dos 2 anos e meio até os 6 anos e meio, e foi pra fono também. E aí teve, né, o diagnóstico de autismo clássico, que aí eu perguntava, é severo? Aí eu falava, clássico. Eu sabia que era severo, né? Enfim. E não tinha muita informação a respeito. Na verdade, tudo era muito ruim, tudo era muito detrator. Então, eu fico imaginando, né? Se há 9 anos atrás eu já tinha essa dificuldade, eu descobri sozinha, quando meu filho tinha 1 ano, ainda passei por 4 neuros, todos dando negativa, falando que era normal da idade, que menino era assim mesmo, né? Até consegui chegar num psiquiatra que realmente deu um diagnóstico, e eu fui questionada. Eu lembro quando eu cheguei na ecoterapia, ainda falaram, não, mas não tem como ele ter um diagnóstico, não dá diagnóstico antes de 5 anos. Ele era severo, não tinha como ter uma outra opção que não fosse o autismo para ele ali, dentro das características. Então, o que tinha era tudo pouco, né, e muito ruim. Nunca espere nada de uma pessoa com autismo, se aprender a se vestir, ou comer sozinho, ou usar o banheiro, já seria muito. Eu li isso numa revista na sala de um médico. Mas eu nunca me prendi a isso, é lógico. Sofri muito. Quando finalmente eu recebi o diagnóstico, tive lá a consulta com o Dr. Márcio, tinha inventário no meu trabalho, então eu ia trabalhar à madrugada. Eu trabalhei a madrugada inteira chorando, porque mesmo a gente sabendo, quando tem a certeza, dá aquele impacto, né? Porque a gente sempre tem esperança de que pode ser outra coisa, né? Que não seja aquilo. E aí, chorei, e é aquilo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, no outro dia, já cheguei do trabalho, dormi, acordei, e já fui procurar onde tinha ecoterapia, que na época era no Instituto Jesus. Lá na época a gente entrou para a fila de filantropia, mas ainda dava para fazer no particular, então ele começou a fazer, e fui em busca, né, do que eu podia ajudar ele.
O primeiro filme que eu achei é Meu Filho, Meu Mundo. Então, esse filme é tudo pra mim. Ele é um filme antigo, legendado, acho ele no YouTube, mas é um filme muito emocionante. E comecei a dar os primeiros passos com o Cris, porque era copiando o que tava ali. E eu via ali, sabe, o meu filho. É muito emocionante até hoje, para mim. Se eu ver o filme, eu choro, apesar de que eu choro com tudo. Eu sou bem emotiva. E, enfim, e aí a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha com o Cris. E até os 3 anos parecia que, sabe, que fazia e as coisas não andavam, a gente não notava a diferença. E eu lembro da Alice falando, né, a psicomotricista, Ariane, pode ter certeza que o Cris está aprendendo. E eu tentava estimular ele o máximo possível. Ela falava, você tem pelo menos 2 horas por dia brincar com ele em casa. Eu falava, Alice, mas eu trabalho, eu estudo, eu não consigo brincar 2 horas por dia. Ela, que seja meia hora, mas que seja meia hora você e ele. E assim eu fazia. Os dias que dava para ficar mais, eu ficava. Os dias que dava para ficar menos, eu brincava. Mas naquele período, eu tinha 2 anos e meio. E aí eu resolvi fazer faculdade. Por quê? Eu falei, era um sonho meu fazer faculdade. E aí eu me via numa posição de que, assim, eu não sei como vai ser o futuro dele. Se eu não fizer agora, pode ser que nunca mais eu faça. Então, eu sou administradora, eu fiz processos gerenciais, que é um tecnólogo, né, de 2 anos e meio, mas é a mesma coisa de administração, porque eu não sabia como seria. Eu falei, será que se eu fizer 4 anos eu vou conseguir completar? E assim, foi bom, porque logo que eu finalizei, quando o Cris estava com 5 anos e meio, eu resolvi parar de trabalhar para poder cuidar dele. Então, com 5 anos, o Cris, ele ainda usava fralda, ele não verbalizava as coisas, né? Muito pouco. E, enfim, a gente foi caminhando. Quando ele estava com 4 anos, aí eu contava para o psiquiatra, mas eu não contava tudo, porque eu sabia que ele ia querer passar remédio para o Cris e eu sempre evitei, eu sempre fui contra, assim, né? É lógico, se a criança tem que tomar, dê, mas assim, sabe, com precaução, sabe, com responsabilidade, não sair dopando a criança. Eu vejo crianças de 2 anos que tomam uma quantidade absurda de remédio, então isso é uma coisa que me preocupa muito, porque tudo tem uma consequência no futuro. E aí, ajuda em uma coisa e piora em outra, isso a longo prazo. E aí, assim, você vai vendo a criança começa a tomar remédio muito novinha, quando vai chegar lá nos seus 10 anos, né? Eu conheço crianças que tomam 16 remédios por dia. Então, uma criança de 10 anos que toma essa quantidade de remédio é muita coisa mesmo, né? E aí eu fico imaginando como que tá por dentro. Então, eu sempre tive essa preocupação com meu filho. E aí eu comentei, né? Aí ele deu uma crise muito feia no consultório do psiquiatra. Mas deu uma crise feia mesmo, assim, sabe? E aí ele falou, Ariane, isso faz mal para ele, não é para você. E é principalmente interno, não é só externo. E aí eu falei com ele dessa minha questão de remédios, ele passou Neuzinha, 2 gotinhas, falou que eu não precisava me preocupar, que não ia dopar ele. E aí eu fiz. Aí falou assim, que eu poderia dar de 8 em 8 horas ou naquele momento que ele tivesse no estado que ele estava lá. E aí, muito contrariada, mas assim, né? Quando ele falou que, né, prejudicava ele principalmente internamente, então, né, eu falei, não, então vou dar, vamos fazer o teste. E realmente deu uma tranquilizada nele. A creche sentiu diferença, foi a primeira vez que ele dormiu na vida, né? Ele tinha lá os seus 3 aninhos, então tinha 3 anos que eu não dormia. Então fez um efeito positivo. Quando ele fez 4 anos, o médico ele queria passar o risperidona, eu falei, não, 4 anos e meio não, 5 anos não. Aí quando ele fez 5 anos e meio, ele falou, olha, vamos tentar? Se você não gostar, a gente tira, mas vamos tentar, porque se você der o risperidona para ele, ele vai concentrar. Se ele concentrar, pode ser que ele saia da fralda, pode ser que ele venha falar. Nada era certo, né? Mas contrariada novamente, mas eu falei, vamos lá, né? Porque eram 2 pontos para mim que eram muito importantes, a questão da fralda e a questão da fala. A fala, na verdade, né? Todas as mães, não tem como a gente
não pensar, né? Toda mãe sonha em ver o filho falando mamãe, então é uma coisa que pega fundo na gente, né? Então, fui, né? Na primeira semana deu um impacto muito grande no organismo dele. Ele ficou bem apático. Não é toda criança, né? Cada organismo é único, mas ele ficou muito apático. Eu ia trabalhar chorando. E eu lembro de uma colega minha falando: Ariane, mas não era pra ele ficar calmo? Ele não tá calmo? Eu, tá. Então por que você tá chorando? Mas meu filho não é assim, ele tá sem vida, sabe? Eu me senti muito mal. Mas passou uma semana e ele voltou ao normal, né? Assim, tranquilo, brincando, agitado, tudo assim, com um pouco menos. E de fato, ele veio a concentrar mais, e aí a gente conseguiu fazer o desfraude diurno, apesar de que 2 anos, isso ele estava com 5 anos e meio quase. Até os 7 anos, 7 anos, ele fazia xixi muito na roupa. Se você não ficasse atento aos sinais, que era ele colocar a mãozinha ou cruzar as pernas e, né, falasse para ele no banheiro, ele fazia na roupa. Então, ia 3 mudas de roupa para a escola, né, ou para creche, enfim. Então, teve isso. Mas, de fato, assim, a gente conseguiu, né, dar um passo. Ele concentrou, então foi a primeira vez que ele conseguiu parar na frente de uma televisão e assistir um desenho. Ele começou a ler depois de 6 meses em voz alta, e isso foi maravilhoso. E, enfim, começou a ter um desenvolvimento. Ele teve alguns picos de desenvolvimento. Quando ele fez 5 anos, mesmo antes do remédio, ele já teve um picozinho de desenvolvimento. E aí depois, né, que entrou com risperidona e manteve o Neosine, né, ele teve ainda mais desenvolvimento. Mas era pouco ainda, sabe? Eu via que meu filho tinha capacidade para muito mais. E aí foi nesse período que eu resolvi parar de trabalhar, e aí ele deu um salto no desenvolvimento dele. Foi difícil, ele perdeu o plano de saúde que tinha né, no meu emprego, ele perdeu natação, ele perdeu várias coisas que ele tinha. Porém, né, ele ganhou a mãe dele em casa, que estava ali estimulando 24 horas por dia, e, né, principalmente na questão da interação da fala. E o tempo passou. Nessa época, eu já tinha ouvido falar sobre a cannabis, mas eu via como uma coisa distante, assim, nossa, se um dia, né, pudesse experimentar. Eu lia vários artigos a respeito que já tinha, porque essa questão da cannabis, na verdade, é muito antiga, né? Isso aí você vai ver lá no, né, antes de Cristo, já tinha a questão da cannabis. Só que com o passar dos anos, né, as coisas foram mudando, enfim, até começar essa questão de droga, de ser, né, de ser deixado de lado a questão do uso medicinal, que, enfim, depois, né, voltou. Agora, assim, a conversa de hoje em dia é totalmente diferente há 2 anos atrás, por exemplo, de quando o Cris começou a usar. E aí, um belo dia, no Ultimates VIP, né, que é a página da Fátima de Quanti, que, assim, é o meu grande exemplo de vida. Quando eu crescer, quero ser igual a ela, é uma grande inspiração ver o Edinho, né, que o filho dela que era clássico, hoje ele é leve, trabalha, enfim, né, faz faculdade, então é um grande exemplo. E é lógico, a gente sabe que não é todo mundo que vai sair do grau severo para o leve, né? Depende de ter comorbidade, depende de N fatores, uma falta de estrutura muito grande que a gente tem ainda aqui no Brasil. Eu sempre falo, o apoio que eu tive sempre do meu filho não foi da saúde, foi educação, foi o CAEE. Então, defendo lá sempre os profissionais que sempre atuaram com meu filho. Hoje eu voltei a trabalhar, ele tem um plano de saúde dele, não troco os profissionais que estão com ele por nada de plano de saúde, porque eu confio nas pessoas que estão com ele. São o meu suporte. Eu vou sair lá do CAEE assim, expulsa, né? Daqui a alguns anos, quando, né, já não der mais para ele ficar lá. E aí, teve uma live do Dr. Paulo Fleury Teixeira, né, que é o pioneiro aí no estudo da cannabis em autismo no Brasil. E nessa live ele falou que ia vir para Juiz de Fora. E eu comecei igual louca a procurar e fiquei dias procurando até finalmente encontrar, né, da onde que ele ia surgir aqui em Juiz de Fora, e a gente acabou fazendo uma parceria.
eu já tinha mais experiência em relação, né, a eventos assim, e aí a gente trouxe ele para cá. E ele atendeu 20 pacientes mais severos, não só de autismo, de outras patologias, e ele prescreveu a cannabis para o meu filho. E aí a gente começou a usar a cannabis artesanal. Até então, aliás, existe ainda, né, um preconceito muito grande referente ao artesanal pela questão de controle, né? Se é algo artesanal, a gente nunca sabe ao certo a quantidade. É igual a gente fazer um chá. Tem dia que eu ponho mais camomila, tem dia que eu ponho menos camomila. Mas a questão toda que era envolvida nisso, né? É o THC, que era muito discriminado, falando que ia trazer alucinação e várias outras coisas, e não existe isso. Né? Já tem vários estudos que já apontam que não existe isso. Qualquer documentário que você lê a respeito da cannabis vai falar assim do CDB puro. A gente tem até eu nunca sei como é que fala o nome dela certo, se é Maridório ou Maria Dório, Maridório. Ela voltou para os Estados Unidos e ela falou que estava dando até para o filho dela, que lembra muito meu filho, e ela falou que sentiu ele mais presente, que não viu desenvolvimento na fala, nenhuma outra área, mas era como se ele estivesse ali com eles. E outros relatos que eu já vi também, né, outras matérias, relatos de mães, falando a mesma coisa, que é assim, a calma, que fica mais fácil de lidar. E quando você junta o CDB e o THC, aí, assim, né, eu falo que acontece milagre da transformação, nada é milagre, tudo é muito trabalho, mas assim, que realmente acontece, né, o desenvolvimento. E aí, dentre esse monte de coisas que eu falei do Cris, o principal para mim, o que mais me preocupava era a questão da fezes. O meu filho, ele manipulava, ele espalhava e ele chegava a comer fezes. Isso para mim, assim, era o mais agravante de tudo, né? Ele fez isso dos 2 aos 8 anos. E sabe o que é tentar de tudo, de tudo? E aí você vai no psicólogo, aí sempre te fala da teoria de Freud, né? Da fase oral anal, que não serve de nada você saber disso. Nunca me ajudou em nada. Mas eu queria que meu filho parasse. E você podia ficar 2 horas com ele no banheiro. Que ele não fazia nada. Era virar as costas, de repente você tava fazendo a comida, alguma coisa assim, né? A gente não consegue ficar 24 horas ali colada neles. De repente, quando eu vi, o menino já tava inteiro de fezes. Tinha jogado pela casa, no teto, na televisão, nas paredes. Então, assim, e o medo? O medo disso acontecer na escola, o medo disso acontecer na creche, em algum lugar que eu não tivesse como proteger. Porque eu vi várias situações. Eu vi coleguinha de creche chamando ele de retardado, já vi coleguinha na escola chamando de retardado. Esse ano mesmo eu vi, fui fazer um bolinho na sala dele, né? E teve uma menina que ninguém percebeu. Eu vi porque eu estava entregando o refrigerante. Ele lá pulando, dando as voltinhas, ela olhou assim com descaso. Ai, retardado. Então, assim, vi criança rindo porque ele usava fralda. São coisas que, assim, né, acontece, não tem como. E aí a gente procura a coordenação, né, da escola para poder orientar, para ter esse trabalho, né, de respeito, de inclusão, que, assim, eu acredito muito que tenha dentro da escola do meu filho. Mas são situações que a gente passa, é inevitável. Um momento ou outro vai passar. E aí o medo e se eu não estiver perto? Então, teve um episódio, por exemplo, quando ele tinha uns 7 anos, que a professora falou para ele sozinho no banheiro da turminha da frente, que tinha sido a sala dele no ano anterior. Minto, ele tinha 8 anos. E aí, e quando ele tinha 7 anos, tinha sido a primeira sala, então ele conhecia. O que ele fez? Ele abaixou a calça e ele atravessou a sala pelado. Era a turma que não era dele, ninguém conhecia nele, ou seja, todo mundo riu dele. Ele ficou 2 semanas sem querer ir para a escola. E aí eu conversava com ele. Cris, mamãe sabe que acontece coisas que a gente fica triste quando a pessoa ri da gente, mas a gente não pode deixar de ir para a escola. E ele ia chorando, mas ele ia. Né? Então, assim, ele não pode entender o motivo por que estão rindo dele, mas ele entende que está rindo dele. Então, enfim, o que mais me preocupava era a questão das fezes. E aí, o tempo foi passando
E aí ele começou a tomar cannabis. Teve a consulta com o Dr. Paulo, prescreveu a cannabis. Aqui em Juiz de Fora tinha uma pessoa, né, que fornecia esse óleo artesanal, e aí a gente começou a usar. Com um mês eu já vi diferença. Com um mês ele fez o desfraude noturno. Porque por conta do distúrbio de sono, mesmo com Neosine e com Risperidona, se ele acordasse, e ele ia dormir 2 horas da manhã, se ele acordasse 2h30, já era. Ele ia acordado até o outro dia e muito nervoso, não era pouco. Então, eu não conseguia fazer o desfraude. O Neosine ressecava muita boca, então ele geria muita água, senão ficava, né? Você via assim, quase rachava o lábio dele. Então, não tinha como, ele vai beber menos água para não fazer xixi. Ou se colocasse, vai, né, acordasse para fazer xixi, ele não ia voltar a dormir. E aí, quando ele começou com a cannabis, no primeiro dia eu já tirei o Neosine, porque ele tomava 2 gotinhas, as mesmas 2 gotas, de 2 até os 8 anos. E, né, ele tem um efeito mais sedativo, que como eu dava pouquinho, não surtia o efeito desejado, então já no primeiro dia eu tirei. E ele dormiu a noite inteira. Foi ótimo. E aí, a gente começou nesse processo. Eu vi que ele acordava, mas ele conseguia voltar a dormir. E aí, no primeiro mês, eu já fiz o desfraude noturno, que foi ótimo. Então, com 8 anos, meu filho fez desfraude noturno. Quando a irmã dele nasceu, ele tinha 7 anos. Desde a minha gravidez, ele teve várias regressões. Voltou a bater cabeça, quebrou todos os copos. Tudo que ele via que dava para quebrar, ele quebrava. Sem nenhum motivo aparente, pra gente, pelo menos. E aí, quando a irmã dele nasceu, era o tempo todo preso, não sabia nem mamando chorando, e queria bater nela, mas 3 vezes ele chegou a dar um tapa nela, mas como o berço era mais alto que ele, então assim, era muito de levinho. E então assim, tinha todo um cuidado, né, e assim, de fazer com que ele tivesse afeto com ela, que ele pegasse ela no colo. Eu tenho até um videozinho quando ela chegou no hospital, né, ele me ignorou completamente, ignorou ela, mas mesmo que eu consegui que ele pegasse ela no colo. Mas aí veio o ciúme, impossível, porque eu tava com aquele neném o tempo todo, né? E não tinha mais a mãe com ele ali brincando, 100% disponível. E aí, assim, ele era muito arredio com a irmã dele. Era o tempo todo presunto sadia, né? Nem mamando chorona. Na época eu fiz até uma brincadeira, né? Eu postei um presunto sadia no Face junto com uma fotinha dela toda de rosa, né? A simulação que ele fez dos dois. E aí, com óleo, né? Passado esse um mês, ele também passou a brincar com ela. Então, eu tenho um videozinho muito bonitinho que ela tava com 10 meses, e aí eu dando os brinquedinhos, incentivando ela a engatinhar, colocando o brinquedo longe, ele ia, pegou os brinquedos colocando perto dela. Eu, Cris, para com isso, você tá atrapalhando, né? Tá ajudando sua irmã. E aí, enfim, ele nunca mais chamou ela de presunto sadia, nem mamando chorando. E nunca mais tentou bater nela, pelo a ter cuidado, a brincar, fazer carinho. E aí, assim, com 2 meses, ele começou a fazer o cocô no vaso. Gente, se tivesse sido só isso. Porque esse, pra mim, era o principal de tudo. Ele simplesmente, um dia, ele fez o cocô no vaso. E aí, assim, a gente vibrou muito, sabe? Eu já tinha feito de tudo que eu falei, assim, foi PEX, desenho, ele sempre gostou de vinheta, e aí se olhar lá na página dele, Crescer Sorrindo Autismo, um Novo Olhar sobre o Mundo, você vai ver lá, eu fiz desenho do menino fazendo xixi, aí colocar xixi é no vaso, isso é fantástico, usando vinhetas, porque ele gostava muito de vinhetas, então eu fiz todo o material, como se fosse um alvo, o vaso com o símbolo do caldeirão do Hulk. Então, tudo que ele gostava, eu tentei usar como ferramenta para que ele fizesse cocô no vaso e não dava certo. E ele começou a fazer e nunca mais, sabe? Teve um único episódio que aconteceu depois, que foi 10 meses depois do uso da cannabis, que eu fiz o desmame do risperidona dele, que foi assim, né, gradativo. E aí não tem jeito, né? É uma droga sintética. Teve muita crise de abstinência. Muitas mães, inclusive, elas deixam de fazer o desmame porque quando entra na crise de abstinência, fala assim, meu filho regrediu, ele voltou a ficar agressivo. Não, é crise de abstinência, entendeu? Então, assim,
vai ter um momento, do Cris durou cerca de 1 mês, a mais forte, eu tirei em novembro. Uma semana antes de acabar as aulas, ele parou de tomar de vez, mas foi assim, gradativo, e ele tomava dosagem mínima, eu nunca aceitei aumentar a dosagem dele. Então, ele durante 4 anos tomou 0,25, e assim, pouquíssimas vezes, raras vezes, assim, né? Numas férias, alguma coisa assim, que eu cheguei a dar meio ml, entendeu? Sempre sob orientação médica. E aí, assim, esse desmame foi bem lento. Primeiro, tirando à noite, porque o organismo iria sentir menos, né, à noite, já que ele estava dormindo. E depois, assim, dava um dia sim, um dia não. Aí, uma semana assim, depois 2 dias sim, e, né, 2 dias não e um dia sim. E foi indo até retirar 100%. E passada uma semana, começou as crises de abstinência. As crises dele foram tão fortes que eu fui parar no hospital. Que aí desencadeou minhas crises de ansiedade e de pânico que eu tinha, que eram controladas. E aí desencadeou, fui parar no hospital, o médico me tascou um diazepam de 50 miligramas. Mas eu sabia que ia passar. E passou. Tanto que, assim, no Natal, o Cris, a gente passou fora. Ano Novo, a gente passou fora. Em casa de familiares, de amigos, com festa. Mas, assim, tem crianças que ficam em abstinência, sofrendo, né? Assim, é uma desintoxicação do corpo, né? Até 6 meses depois. Então, assim, varia muito de organismo para organismo, né? A quantidade de remédio que toma, que tem criança, igual eu te falei, né? Que toma vários remédios. É de pouquinho que vai fazendo esse desmame, não vai tirar tudo de uma vez, enfim. E aí, ao longo, assim, dos primeiros 6 meses do uso, o Cris já mudou completamente. Ele passou a se enxergar como criança, ele não tinha essa noção de que ele era criança, ele não se enxergava no espelho. Se você colocasse um presente, ia ficar ali, ele não ia abrir, ele não escolhia roupa, não escolhia nada, absolutamente nada. E ele passou, teve um dia, a gente lá no centro da cidade, ele viu um manequim, esses manequim infantil, e ele começou a analisar o manequim de cima a baixo e comparando a ele. Contou os dedos do manequim, contou os dedos dele, levantou a blusa, olhou o umbigo, olhou o peito, abaixou a calça. Ele mexeu no manequim inteiro, sabe? Aí eu falei com as meninas da loja, ele é autista. Não, tudo bem, pode deixar ele mexer, não tem problema não. E ele analisou ali. Então, assim, ele estava se vendo naquele boneco. Foi o primeiro reconhecimento dele. Daí ele começou a ir atrás de crianças para buscar. Aí começou uma outra frustração minha, né? Que eram as crianças não dando ideia para ele. E eu sempre, né? A gente vai tentando intermediar, né? Fulano, oi, tudo bem? Você deixa ele brincar junto com você e tal. E, enfim. E aí ele começou a buscar. Aí a concentração dele também melhorou. Com isso, a gente foi descobrindo habilidades nele. Quando ele começou a falar inglês antes de português. Então, eu tenho uns videozinhos dele pequeno, ele contando em inglês. Como que sabe? Gente, é dele, né? A psicopedagoga dele diz que ele é autodidata. Então, tem muita coisa que realmente ele sabe. Eu não sei cantar, sempre fui péssima. E ele, principalmente quando ele tá bravo, ele começa a falar inglês. Aí eu já falo, eu não te entendo, não. Quando ele tá cantando, é muito bonitinho no banheiro, ele canta em inglês, mas ele não é considerado um verbal social. Se você pergunta qual é o seu nome, ele não vai te responder. É isso que a gente está trabalhando nisso esse ano nele, né? A fala social. Mas ele lê muito bem, tanto que ele faz, né, videozinhos pro GAPA, lendo. Tudo eu, né, leio com ele, e quando ele tem dificuldade em alguma palavrinha, a gente treina e ele consegue. E isso é bom, porque de qualquer forma vai trabalhando o vocabulário. Então, a gente coloca ele para ler livrinhos, né? Tem as regrinhas da escola, sabe? Que a gente sempre repete. Quais são as regrinhas da escola? Se você perguntar, ele vai te responder. Né? Não gritar, não jogar, não pegar chiclete embaixo da carteira, falar com os coleguinhas, brincar com os coleguinhas, obedecer a professora. Então, vai aumentando de pouquinho o repertório dele e ele vai tendo a consciência das coisas, né? Eu falo que hoje 85% das coisas que a gente fala com ele, ele entende.
Às vezes tem algumas ausências, por exemplo, Cris, pega o pacote de biscoito, tá na frente dele, ele olha em cima, olha embaixo, olha do lado, olha em tudo e não enxerga o pacote de biscoito. Às vezes acontece isso, mas assim, o desenvolvimento dele foi incrível, incrível mesmo, assim. E quando tava, né, nas eleições, né, aí tava muito aquela o Brasil que eu quero, que era para gravar vídeos, e aí a gente descobriu que ele sabia todos os estados, capitais e regiões do Brasil, porque ele falava lá, eu não lembro se era o estado, né, e aí de repente ele falava capital. E aí um belo dia, a psicopedagoga dele mandou um áudio aí, mostra aí pro Cris, Belo Horizonte, Paraná, não sei o que, um monte de coisa, né? E eu falei, uai, gente, o que é isso? Fiquei perdida. A Alice está aí vendo, né? E aí eu falei, aí ele foi e respondeu, né? Aí eu falei, me recuso a perguntar o que é, né? Como assim? Eu não sei o que meu filho tá falando. E aí, dali eu já me liguei e pesquisei, né? Estados, capitais do Brasil. E aí eu fiz uma arguição dele. E ele sabe tudo. Como ele sabe, não sei. Isso é uma coisa que vai ver lá no 6º ano, né? E ele já sabia isso desde o ano retrasado. Ele tá na 5ª série agora. Então, ele tem algumas habilidades. Com o computador, ele tem muita habilidade também. O computador eu não tenho. É dele. Só ele sabe mexer. Eu não sei o que ele mexeu lá. Ele faz de tudo no computador. Eu não mexo em nada. Eu não sei fazer mais nada no computador. Para mim ver alguma coisa no YouTube, ele tem que colocar no YouTube para mim conseguir. Ele mexeu na configuração inteira. Enfim, eu sou péssima nessas coisas. E por outro lado, né, ele tem as dificuldades da questão de compreensão, né? Ele lê, mas na compreensão do que ele está lendo, ele ainda tem a dificuldade. Tem a questão da fala, né? Matemática, e aí os professores, eles têm muita dificuldade, às vezes, de entender isso, porque ele é bom para umas coisas, né? Então vai ser bom para tudo. Não, né? Ele tem muita dificuldade. Ele conta de 0 a 100, ele escreve e tal, mas na hora de fazer os cálculos, multiplicação, divisão, né? Enfim, ele tem muita dificuldade, assim como eu também tive a minha vida inteira. Então eu entendo ele. E aí a gente sempre tem esses impasses, né, da pessoa, da escola, entender a necessidade do aluno. Então, assim, eu falo que, assim, eu tenho um filho antes e um outro depois da cannabis. Tudo melhorou depois da cannabis, tudo. Então, o risperidona ajudou? Ajudou. Se eu falar que não ajudou, é mentira. Né? Mas, assim, comparado com o que a cannabis fez para ele, assim, completamente diferente. Ele realmente mudou da água para o vinho de uma forma muito positiva. E aí, ele usa cannabis desde janeiro de 2018. Foi 2018? Não, desde 2018. E assim, na época, né, muitas pessoas vinham em cima de mim, até deu uma disseminada assim no GAPA, a gente teve problemas de mães que não queriam que eu falasse a respeito. O Cris, com um mês de uso eu vi diferença, já fui para televisão, dei matéria lá para o MGTV falando, né? Mas assim, eu nunca tive medo de falar, tinha gente que falava que eu ia ser presa, eu nunca esquentei a cabeça, porque assim, estar fazendo bem para o meu filho, eu queria mostrar para as pessoas, porque poderia ajudar o filho de outras pessoas também. E aí, de lá para cá, a gente já teve, assim, uma evolução gigantesca, né? O ano passado teve um dia que passou no encontro com Fátima, que estava falando justamente do CDB com o THC, mostrando que os dois juntos, né, que trazem o desenvolvimento e que já estavam até fazendo o remédio, né? Que é aquilo, a indústria farmacêutica sempre, né, querendo ganhar em cima, que eu acho isso um absurdo. É uma planta, é uma coisa que é natural, que tá ali. Eu acho que a gente tem que ter opção. Igual a camomila, eu posso plantar aqui na minha casa, ou eu posso ir lá e comprar o pozinho para poder fazer o chá, né? Porque, assim, o preço é surreal. É surreal, assim, se você for
comprar um óleo importado, entendeu? Falar que é acessível, não tem nada de acessível. Então, se o meu filho não fosse usar o artesanal, né, que hoje é R$ 180, nunca que ele estaria usando, nunca, ele estaria naquele mesmo estágio que ele estava antes, porque, né, é meio burdoada, é mais que um salário mínimo, né, o óleo importado. Mas aí, assim, né, com isso tudo, né, o tempo foi passando, os estudos foi avançando, e a Anvisa agora está facilitando o alvará também para as pessoas que querem importar, as pessoas que têm, né, condição financeira para isso, ou que entram na justiça para conseguir. Antigamente demorava 5 meses para liberar o alvará, agora consegue já em 2 semanas. Falo por experiência, acabei de fazer a solicitação do CRIS, do alvará, para o CDB puro. Agora, em Juiz de Fora, a gente tem uma representante, terapeuta Cíntia Munk, ela é representante de uma marca de óleo importado. E aí ela tem tanto o CDB puro quanto o CDB e o THC. No caso do Cris, eu pretendo dar continuidade no uso do óleo artesanal, porque foi com ele que ele teve todo o desenvolvimento, mas ele ainda, né, ele tem uma hiperatividade. Então eu acho que se ele entrar com CDB e der uma acalmada um pouquinho mais, né, eu acho que ele vai concentrar mais e que ele pode desenvolver assim, sabe? O céu é o limite. Então, eu pretendo continuar com o que ele já tá, mas acrescentar o CDB. E aí, a gente tem 2 opções, né? Quem tem plano de saúde pode entrar com processo para conseguir através do plano de saúde. E aí, quem quiser o contato da Cíntia, depois eu passo para vocês, que ela ajuda a gente pra caramba, sabe? Ela faz esse processo de pedido da Anvisa e orienta como deve fazer, entrando em contato com o plano de saúde, que aí a gente pode ou ter a negativa do plano de saúde e entrar com o processo, ou a gente pode entrar pedindo para o Estado também. Eu ainda estou vendo qual das 2 opções que eu vou, já que o Cris, né, hoje em dia ele tem plano novamente. E se você tem uma negativa do plano de saúde, eu estava conversando essa semana com o pessoal, né, lá esqueci o nome, da defensoria, e aí eu descobri que se você tem uma renda até R$ 3.000, você tem a possibilidade de entrar contra o plano através da defensoria pública. Olha que coisa boa. E se sua renda é maior e você conseguir comprovar todos os gastos, também tem a possibilidade de entrar pela defensoria. E aí já pede o óleo para um ano inteiro. E aí pode pedir, né, CDB quanto CDB com THC. Então, sabe, são as portas aí se abrindo pra gente cada vez mais. Então, vou dar uma lidinha aqui nos comentários, ver se tem alguma pergunta a respeito disso, para mim poder falar da outra parte que é muito importante, que é sobre a nutrição. Reinaldo falando que a família tá acompanhando, obrigada. Oi, Lu. Vanessa Costa perguntando o que o GAPA ajuda. Então, o GAPA ele começou como o meu objetivo era a troca de experiências, para que que outras famílias não passassem tudo que eu passei sozinha, sem saber, sabe? Eu ficava assim na rua, procurando. Eu vi uma criança na loja, eu ficava olhando se parecia com meu filho, para poder, sabe, trocar experiência, para conhecer, para saber a respeito, que não tinha nada. E a minha primeira vez que eu tive contato de fato com uma mãe foi eu saindo do trabalho, 10 horas da noite, e aí eu vi um menininho agarrado no poste para não entrar no ônibus. Menina, mas eu corri muito para poder alcançar. E eu consegui entrar atrás dessa mãe. E aí eu vi que o menininho entrou, que era o mesmo som que o Cris fazia. Passou a carteirinha especial. Aí foi descendo, aí quando chegou num ponto, assim, eu tomei coragem e falei: moça, tudo bem? Desculpa te atrapalhar, mas deixa eu te perguntar, o seu filho é autista? Ela falou que sim. Nossa, que alívio que aquilo foi pra mim. E aí eu desanei a falar na cabeça dela que meu filho era autista, que ele tinha 3 anos também, que eu queria saber a respeito, enfim. Então o GAPA começou com o objetivo de uma troca de experiências. E aí, um ano depois, a gente, aí, assim, promover palestras, né, a respeito, trabalhar a questão da conscientização também. E aí, no ano seguinte, o meu filho foi para a escola.
E aí começou o ano e não tinha professora de apoio, né? Professora bidocente, que é chamada aqui de fora, mas tanto faz, bidocente, professor de apoio, tem vários nomes aí que eles dão, né? E aí a escola falou, ele era o primeiro aluno autista da escola, e aí a escola falava, olha, a gente quer muito receber ele aqui, só que a gente não tem condição, a gente nunca teve nenhum aluno autista. E aí começou a briga, porque a Secretaria de Educação, né, primeiro tem todo um processo de contratar para os alunos primeiro, os professores de apoio para os alunos que estudavam no ano anterior, contratar para os que estudavam, mas que não conseguiram o professor, porque não contrata para todo mundo, tem disso, né? Eles sempre colocam a questão financeira. E aí nisso, o que vai acontecendo? O professor vai pegando a vaga e acha, muitos pegam por conta dos 20% que ganha, pelo menos aqui em Juiz de Fora tem a lei dos 20%. E aí, quando chega lá, vê que não é fácil, né? Vê que não é bonitinho trabalhar com criança deficiente, dá trabalho, né? E a gente cobre, tem que cobrar mesmo, né? A gente tem uma lei aí que protege, eles têm direito a ter o PDI, PAD, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, de ter um trabalho, né? Voltado para eles, de ter adaptação curricular. Igual a professora do meu filho desse ano, eu falei, olha, às vezes vai ter coisa de matemática, por exemplo, de multiplicação, né, de divisão, que é o que ele tem dificuldade, que você vai ter que pegar lá do segundo ano, pedir para a professora lá do segundo ano para você passar para ele. Não adianta passar para o mesmo conteúdo do quinto ano, que ele não vai conseguir fazer. Então, assim, adaptar o currículo, né, da criança. E aí, assim, a gente foi e já embarcou, eu e outras mães, na questão das políticas públicas. Então, eram 10 mães. E a gente já chegou a um movimento que a gente nem sei quantas pessoas foram contabilizadas, né? O ano retrasado, quando eles falaram que iria parar de... Queriam retirar os professores de apoio para colocar cuidadores. A gente teve o maior movimento em Juiz de Fora que já teve, assim, sabe? Eu acho que pelo menos nos últimos 20 anos. E aí juntou várias instituições. Então, o GAPA hoje, além de ter a troca de experiência, a gente tem um grupo de WhatsApp, além da página do Face, a gente faz eventos. Todo mês a gente tem algum evento diferente. A gente conseguiu trazer aqui para Juiz de Fora também a Sessão Azul, que é um projeto nacional, né, de sessão de cinema adaptado para quem tem questão sensorial. Então, a gente tem um grupo de voluntários que vai lá e que a gente controla a luz, controla o som, que ajuda ali. Então, a criança pode andar no meio da sessão, pode levantar. Se sair correndo, a gente corre atrás também, sabe? Ali, é o lugar, assim, que a gente fala... É o lugar que você vai ter todo acolhimento. Não precisa se preocupar. Se a gente vai no encontro ao ar livre, não preocupa do filho ter crise, sabe? Às vezes a criança tem crise, a mãe quer ir embora. Não, fica, é aqui o lugar. Esse é o lugar certo, porque assim, todo mundo já passou por isso em algum momento. Então, a gente hoje atua nas políticas públicas, né? A gente tem voz ativa. Em qualquer lugar, a gente já ganhou até um certificado da prefeitura, né? De reconhecimento dos trabalhos que a gente presta. Leva as crianças a terem acesso a lazer, então faz parceria. A gente tem parceria com todos os shoppings aqui da cidade para poder ter o dia de lazer com eles, de levar marcar dia específico para levar, né? As famílias, crianças no planetário, que é bem bacana, assistir o filmezinho, né? Eles têm lá no primeiro andar, né? Uma área lá que é toda sensorial, que é o máximo, todas elas gostam, né? Então, assim, a gente atua em toda defesa, né? Não só dos autistas, porque quando a gente fala em defesa dos direitos, é de todas essas deficiências, não é de uma só. Então, hoje eu até falo que é grupo de apoio a pais profissionais, né, de pessoas com autismo e mais deficiências, porque a gente tem criança com síndrome de Down que tem o autismo de comorbidade, deficiência visual, PC que tem o autismo de comorbidade. Então, assim, quando fala de direito, fala de tudo. Então, é assim. E a gente tenta fazer parceria também com lugares que têm terapias, com profissionais, de modo a conseguir um desconto também, né? Porque a gente sabe que é tudo muito caro.
Deixa eu ver aqui. A Flávia falando, escutei dos próprios médicos que eu não teria vida, socialização seria impossível. Exatamente. A Flávia aí, né? Hoje é palestrante, casada, fez faculdade, tem filho e tudo, né? Tá à frente aí do Te Apoio. Quem não conhece, siga lá no Instagram, veja a página do Aviva também. A Joyce, tá vendo? A Nádia, sua história merece ser compartilhada para que outras pessoas saibam que é possível avançar e superar as barreiras e lutar contra as barreiras. Exatamente. Quando meu filho era pequeno, eu falava, tudo que eu queria era que ele crescesse sorrindo, né? Igual eu falei anteriormente. E o GAPA futuramente vai se chamar Instituto Crescer Sorrindo quando a gente registrar. Porque é isso que eu quero para todas as crianças que tenham deficiências, crianças, jovens, adultos, que cresçam, gente, felizes. Não dá pra gente, se a gente for levar tudo como um fardo, falar que é fácil? Lógico que não, gente. Nunca que é fácil. Tava agora mesmo conversando num grupo, né, que é só de autista moderado e severo, as nossas dificuldades. Então, eu já levei uma cabeçada do Cris quando ele era pequeno, supercílio, que eu fiquei com o olho roxo. E achavam que era o pai dele que tinha me batido. Eu falava, gente, era mais fácil eu bater nele do que ele me bater, coitado. E passei por muitas coisas. Vizinho já chamou conselho tutelar, porque o Cris andava pelado e no meio de animais. Quando ele era pequeno, ele vivia tirando a roupa. E quando eu parei de trabalhar, né, eu peguei uma cachorrinha para ele, né, e ela ficou com a gente 4 anos, infelizmente. Mês passado aí, ela veio a óbito por causa de uma doença, 2 meses tratando ela, mas ela infelizmente não resistiu. E assim, aí eu peguei essa cachorrinha que o Cris morria de medo. Foi 2 meses, ela corria atrás do Cris e o Cris corria dela. E aí depois se tornaram super amigos, sabe? E aí era engraçado que se a gente ficasse brincando, agarrando muito o Cris, ela ficava brava, ficava nervosa, né? Meio querendo defender ele, como se estivesse maltratando alguma coisa. Já passei por muita coisa. Nossa, quando eu cheguei lá ao conselho tutelar que eu li a denúncia, eu comecei a rir. Comecei a rir e aí eu falei, você quer saber sobre o Cris? Liga lá pro CAE e liga lá pro NEASSE, né? Que era como chamava na época. E pode chegar lá na creche da Graça, que ele tá lá desde 1 ano. No CAE também tá desde 1 ano. E tem aqui, ó, meu blog, Crescer Sorrindo Autismo. Tem a página aqui, ó, do GAPA, que é um projeto que eu criei também. Então, eu uso meu filho até de exemplo. E a minha casa é no alto. Então, se as pessoas estão vendo que meu filho tá pelado, é porque tá olhando pra minha casa. Tô olhando pra lá por quê? Porque quer ver ele. Então, assim, são muitas situações que a gente passa. Já fiquei 40 minutos com ele na rua, gritando, com aquele monte de gente em volta, né? Falando um monte de asneira. Ah, o velho do saco vai te pegar. Ai, que coisa feia, fica fazendo isso. Teve uma época de Copa do Mundo também que eu criei ódio do Messi, porque ele estava em crise na rua, era uma pessoa conhecida, que sabia que ele era autista, e virou, por que ele tá assim? Olha a cena, o Cris na rua, né, jogado no chão, né, se debatendo inteiro, a gente, né, como mãe, segurando para não chorar junto, porque a vontade é de chorar, e aí a pessoa veio perguntar por que ele tá fazendo isso. Eu falei, ele é autista. Ah, mas o Messi é autista e ele é um gênio. Aí imagina, né, eu com meu filho em crise tendo que explicar para a pessoa o que é o autismo, né, o que né, o Messi tem a ver com a história, né, comparar uma criança ali de o que, na época ele tinha uns 4 anos, o Cris com um cara velho jogador de futebol, né, então, enfim, a gente passa por muita coisa. Quem vê o Cris hoje, sabe, não imagina tudo que ele foi. Agora, o pessoal que tá, né, com ele lá no CAE desde 1 aninho e até quem conheceu ele no projeto lá do Instituto Aviva, o Cris já tá lá tem 5 anos, vê assim, nossa, como que ele desenvolveu, gente. Assim, nunca imaginava que ele ia chegar nesse ponto. Até os 5 anos dele eu chorei muito, sem saber qual seria o futuro dele. Né? Hoje em dia eu fico, meu Deus, onde que esse menino vai parar? Né? Então é assim. Daniele, admiro muito você, obrigada. A Keila também. Ah, Clarice, que bom que você tá aí. Sara, muito esclarecedor.
A Daniele perguntou se eu cheguei a fazer terapia para ajudar. No caso, eu, sim, fiz. Quando eu estava na faculdade, eu conheci o Leonardo Sintra. Era um mini curso, uma semana de mini curso, né? Faculdade que tinha várias coisas. E aí tinha um lá de hipnose. E assim, eu sou muito cética nas coisas. Eu falei, vou nisso aí, vamos ver. E eu gostei tanto do curso que eu matei todos os outros da semana inteira para acompanhar o Léo a semana inteira. Mas assim, falava, ele é hipnoterapeuta. Falava, essa mão tá colada. Eu, tá nada. Seu braço tá duro. Eu, tá nada. Mas de fato acontecia com as outras pessoas. Fiquei com o cartãozinho dele guardado. Quando eu vi o momento que eu tava entrando, eu estava insuportável, eu não estava me suportando. Eu estava com problema no trabalho, com problema em casa, brigava com Deus e o mundo, estava sem paciência, com crise. E aí foi um momento que eu busquei ajuda, então eu fui fazer terapia com ele, eu gostei muito, sabe? É uma pessoa super do bem e ele trabalha em conjunto com uma psicóloga também, então vale muito a pena, sabe? A gente tem que se cuidar, não adianta. Agora também eu tô voltando a buscar ajuda, né? Porque não tem jeito, é muita pressão, é muita coisa, senão a gente surta, a gente cuida tanto, sabe? A gente quer cuidar tanto e a gente não se cuida, e aí chega uma hora que não dá, e aí eu esqueço as coisas constantemente. Falar assim, mas todo mundo esquece, a vida é corrida e tal. Tá, mas e aí? Tem coisa que não é só disso, que aí tem a ver com a nutrição, que assim que eu acabar de ler esses comentários eu vou falar a respeito. E aí a gente conversa um pouquinho mais. Qual o nome da página? Bom, tem essa do Gapa, né? E a do meu filho é Crescer Sorrindo Autismo, um novo olhar sobre o mundo. Eu posso colocar aqui depois também. Simone falando que o segredo é incentivo sempre, gente, sempre. Sabe, criança segurou lápis, é isso, sabe? O Cris, o incentivo dele sempre foi através de festejar, sabe? Tudo que ele fazia, parabéns, muito bem, meu filho, é isso. Sabe, a gente nunca, até porque ele nunca deu ideia pra nada, ele não dava ideia pra brinquedo, não dava ideia pra jogo, não dava muita ideia pra nada, então para comida, então a questão era incentivar assim, com alegria, ele adorava, até hoje ele adora, sabe, quando vibra, então sempre foi isso, vibrar cada conquista, não existe conquista pequena, um olhar, gente, 1 segundo de olhar, cara, a criança tem que sentir que você ficou feliz porque você olhou para ela, sabe, um abraço, um sorriso, sabe, e às vezes fala assim, mas você vai ficar falando, e sempre conversa com a criança, e você diz, mas ele não tá prestando atenção. Tá prestando atenção sim, pode ter certeza disso, sabe? Então, eles são muito atentos, eles fazem um monte de coisa, então, ao mesmo tempo. Então, pode ter certeza, tá no computador, mas tá te prestando atenção no que você tá olhando, por mais que não olhe para você. Então, conversar com a criança é sempre muito importante, muito mesmo. Meu filho chegou a tomar risperidona por conta da hiperatividade antes da Ritalina, e ele dopava, simplesmente ele apagava, o neuro receitou junto antes do horário da aula. Então, a Ritalina é para TDAH, normalmente dá para a criança ter a concentração. Tem que ver a questão assim, não é todo mundo, né? Cada organismo é único, igual, por exemplo, risperidona. Para uma criança que já come muito, né, que já tem uma compulsão alimentar, não é legal, porque vai aumentar o apetite dela. Tanto que na época o psiquiatra falou, olha, se ele começar a engordar demais, você me fala que a gente troca de medicação. Eu não vou lembrar o nome, mas tem um remédio que é parecido com risperidona, mas ao invés de aumentar o apetite, ele inibe o apetite. Então, é sempre bom conversar com o médico, né? E assim, sempre iniciada a dosagem baixa, sempre assim, o risperidona líquido, por exemplo, começar do 0,25, e aí, de acordo com for necessitando, que vai aumentando. Tem crianças que já começam a tomar 1 ml, 2 ml, eu não vejo lógica nisso, porque a tendência é sempre aumentar. Então, por isso que a gente tem começado a dar a dosagem mais baixa, né? Então, e assim, o risperidona,
toma normalmente de 12 em 12 horas. Então, se vai tomar antes de ir para aula, se a criança estuda de manhã, ok, 7 da manhã, 7 da noite. Se a criança estuda à tarde, você não vai dar uma da, né, tipo, meio-dia e meia-noite. Então, mas são detalhes que a gente, né, tem que ver direitinho com o médico. Toda mãe sofre com paciência, tem vitória, sim. É difícil responder esse tipo de pergunta. Como qual é o seu nome? Porque eu, por exemplo, não entendi a razão. Você pode falar comigo sem saber o meu nome, tipo isso. Sim, de fato. É a Glaucia. Aqui em Juiz de Fora, onde podemos procurar uma orientação e avaliação se seria o caso de usar o uso do canabidiol ou não. E a prescrição. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem vários médicos hoje em dia que já estão prescrevendo. Tem desde neuro, a doutora Valéria Modesto, a doutora Jéssica, esqueci o sobrenome dela agora. Depois eu posso colocar uma lista completa, né? Que a Cíntia vai saber melhor do que eu todos os médicos. O doutor Micael Marques, que é médico antroposófico, a doutora Jéssica, inclusive, é a esposa dele. O doutor Micael é médico do meu filho também, ele é prescritor, né? A gente tem vários médicos hoje em dia já que fazem essa prescrição. Doutor Bernardo Fuscaldi. A diferença é que, assim, né? Tem alguns médicos que tendem para um tipo de óleo. Por exemplo, o doutor Bernardo, eu sei que ele costuma prescrever o que é... Eu esqueci o nome certo, não é? A criança não toma o óleo, né? É tipo... Ai, fugiu o nome agora. Coloca na nuca, sabe? É tipo um adesivo que coloca na nuca, mas é sintético. Então, assim, eu particularmente, se é sintético, acho que já não vai fazer o mesmo efeito. Então, eu prefiro, sabe, a questão do natural mesmo. É aquele negócio que é extraído da planta, não que seja sintético. Mas aí depois eu posso ver a lista direitinho e passar todos, né, para vocês. Sim, a cannabis foi o grande divisor aqui. A Nádia, não enxergar o biscoito, esse exemplo, não seria a teoria da coerência central e não uma ausência? Sim, às vezes eu não me expresso muito bem também, mas tem essas coisas assim, às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga. Isso acontece comigo direto também. A sua defesa do olho da cannabis, a partir da experiência, com certeza fez e faz a diferença. Parabéns, obrigada. Igual eu falei, né? Se fez bem pro meu filho e pode ajudar outras crianças, né? Como ajudou ele, a gente, né, tem que falar mesmo. Eu não tenho medo, não tenho nenhum tipo de restrição quanto com isso. Troca de experiência conforta muitos corações. Sim, é o que eu mais queria na época, né? Eu ficava, né, igual eu falei, olhando, procurando pessoas que estivessem, que parecessem com meu filho para me conversar, porque eu queria saber o que fez e que funcionou, né? Nem tudo, várias vezes dicas, coisas que eu usei com meu filho e não funcionou, e eu passei para outras mães, deu certo com filhos delas. Então, assim, a troca de experiência enriquece muito, ajuda muito a gente. Quando você me contou isso a primeira vez, lembro o quanto me emocionei. Parabéns pela mãe que você é, Adriana. Obrigada, Adriana. Cristiele, Ellen. Nossa, Ariane, todas as minhas dúvidas quanto a cannabis você tirou. Muito obrigada. Né? Tamo aí para isso. A Jaqueline, uma luta em busca de um espaço de qualidade de atendê-los, com certeza. Gente, isso aqui não é para fazer propaganda, não, né? Mas assim, a gente hoje em Juiz de Fora sabe que é um movimento grande, né? Graças a Deus. Eu já perturbo aquele pessoal fora da Câmara. Se eu conseguir entrar lá dentro, nossa, ninguém me segura, sabe? Seja o prefeito que esteja lá. Mas sabe o que é perturbar de noite? De noite, assim, é o que eu vou fazer para poder, assim, a gente conseguir ter o nosso centro de terapias para autista aqui em Juiz de Fora. A gente tem, né, referências próximas, né, como ali em Petrópolis, eu acho que é o GAP, que fugiu o nome agora. Então, tem municípios muito menores e tem. Então, não tem lógica, sabe? Juiz de Fora ficar para trás disso. Simone, enquanto tem o diagnóstico fechado, as mães sofrem, mas com a ajuda do grupo,
A gente apoia. A gente se fortalece, uma fortalece a outra, né? O meu também tirava a roupa. Cris realmente outro menino. Escreve sua autobiografia, seria incrível. Já pensei nisso, mas quem sabe, né? Mais pra frente. Eu tenho umas perdas de foco também, eu tenho umas questõezinhas minhas, mas se Deus quiser, eu tenho muitos planos. De pouquinho a gente consegue realizar. Bom, acho que eu li aqui de todo mundo, então eu vou falar aqui da questão da nutrição, que eu falei que também é muito importante. E aí vou começar a falar por mim, inclusive, né? Voltando que a Daniele tinha perguntado se eu fazia algum acompanhamento. Eu fiz um exame de sangue, eu tenho crise de ansiedade, de pânico, né? Já quase entrei em estado depressivo, igual eu falei. E aí eu fui fazer uns exames. Peguei os mesmos exames que o médico passou pro Cris e eu fiz. Tô escutando, ó, as crianças estão dando pano. Eu fechei a porta aqui, que a Kiara não gostou, já fica nervosa, porque a porta tá fechada, aí ela grita. O grito dela afeta a audição do Cris. É uma coisa que desestabiliza ele, é o grito da irmã dele, que vai lá no fundo do cérebro. E aí, bom, eu fiz exames, né? Uma série de exames, peguei o resultado ontem. Sabe quanto que deu minha vitamina D? 15. E aí a Kiara também fez, né? Que ela nunca tinha feito exame de sangue, fez também. O dela deu 36. Glória a Deus, que o dela tá ótimo. E o do Cris também tá bem. Tá no 30 e poucos também. E o meu tá 15. E aí a vitamina D influencia num monte de coisa, em questão de ansiedade, depressão, de pânico, de concentração, de 1 milhão de coisas. E aí deu outras alteraçõezinhas também lá. E aí a gente vê, eu cuido dos meus filhos e eu não tô cuidando de mim. E aí eu tô sofrendo o impacto disso agora. Então, assim, já mandei para nutricionista. Quem não assistiu, assista a primeira live da Fernanda Azevedo, gente, ela é espetacular. Ela que é a nutricionista do Cris. Tem muita gente que fala que já fui nutricionista e não resolveu nada. Você tem que ir nutricionista que entenda de autismo. E assim, uma coisa que o Dr. Micael me falou há 2 anos atrás, eu nunca mais esqueci, que é verdade, médico no geral não sabe fazer leitura de exame de sangue. Eles não são ensinados a fazer isso, gente, sabe? É nutrólogo e nutricionista que sabe. Eles olham a referência mínima e a máxima. Se tá ali, se passou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, para eles está tudo bem. Eu falo isso porque a primeira vez que eu fui na Fernanda, eu levei um exame de sangue, que era de quase 1 ano atrás do Cris, que tinha passado. O pediatra viu, o psiquiatra viu, o gastro viu, e todo mundo falou que tava tudo bem. Na hora que a Fernanda bateu o olho, falou, esse menino tá com intoxicação por metais pesados, tá com isso, tá com isso, tá com aquilo, tá com infecção gastrointestinal, e falou um monte de coisa. E aí eu falei, nossa! E aí a gente começou a fazer a suplementação dele. Como eu falei, ele melhorou, tipo, né, digamos que 100% depois do óleo da cannabis. Mas ele ainda ficou com as questões de frustração, né, muito grande. Ele já chegou a quebrar o monitor na cabeçada, porque a internet travou. Então, a internet travou, acabou o mundo. A luz acabou, né? Tá chovendo, costuma acabar a luz. Tropeçou, mas não caiu. Derramou alguma coisa. Errou, perdeu no jogo, sabe? Tudo deixava ele muito frustrado. E aí, aconteceu esse episódio dele, por exemplo, arrebentar com a cabeça, né? Bater com a cabeça e quebrar o monitor do computador. E aí, com a suplementação, toda a suplementação, ela é baseada em exames de sangue e nas características da criança. Tudo tem um porquê. Quem não assistiu a live da Fernanda, vai lá. No dia 30, a primeira live foi a dela. Se você tá com manchinha branca na unha, por exemplo, é falta de selênio. Tudo tem motivo, sabe? Dentro da nutrição. E aí, quando você vai no neuro, quando você vai no psiquiatra, tudo que você reclama, meu filho tá irritado, toma risperidona. Meu filho tá sem atenção, toma Ritalina. Meu filho tá com isso, né? E vai assim, um remédio puxando pro outro, entendeu? E quando, na verdade, às vezes o problema vem da nutrição. Porque o autista, a maioria dos autistas tem infecções gastrointestinais, que a pessoa confunde, mas meu filho vai no banheiro. Não tem nada a ver com ir no banheiro.
sabe? De ter intestino preso ou intestino solto. Tem nada a ver com isso. São infecções internas, onde, assim, as vitaminas não são absorvidas da maneira adequada, né? Os nutrientes, as enzimas não são fabricadas da maneira correta, igual antigamente acreditava-se que que a maior parte da serotonina era fabricada no cérebro, quando na verdade não, 95 é no intestino. Então, se você tem uma deficiência aqui no intestino, uma inflamação, né, essa enzima não vai ser produzida. E aí, da serotonina é que vai ser fabricada a melatonina. E aí vai afetar no humor, vai afetar no sono, vai afetar num monte de coisa. Então, o Cris começou a usar o 5-HTP, que é tipo um estabilizador, né, de humor. Aí começou a usar a ocitocina, que aí uma parte é o Dr. Micael que vê e outra parte é a Fernanda. Por que eu vejo com os dois? Porque o Micael, ele é médico, né, antroposófico, então ele vai tratar mais coisas naturais. Por exemplo, ele estava com gastrite, o Cris, uma gastrite leve crônica. Ele começou a acordar de madrugada com dor abdominal, e aí o gastro, o que ele fez? Ele virou para mim, no meio dos acadêmicos, virou, gente, é um caso típico de autismo, né? Ele vai ter gastrite, não vai ter jeito. Ele deveria comer. Se ele não come, não tem o que fazer. Falou isso. E passou a metrazol. Eu dei, lógico que não. Fui no pediatra, falei, por favor, o senhor pode me passar exames pro meu filho? Porque eu não vou dar o metrazol para ele. E aí ele fez um... E assim, no geral, o autista é resistente à dor. Então, se ele tá reclamando, tem que ver, né? Então, ele fez um ultrassom, ele fez a endoscopia e deu, né? Que ele tinha um pouquinho de esofagite, sendo que ele tratou até 1 ano com remédio. E ainda ficou um pouquinho, né? Ele tinha muito refluxo. E depois e aí deu que ele tem uma gastrite leve e crônica. Não era uma ferida aberta, mas era tipo um vermelho, como se sempre estivesse batendo ali e nunca melhorava. E aí o doutor Micael, ele passou manipulado para o Cris. Então, ele não tratou com omeprazol, ele tratou com manipulado. As questões alérgicas para ele, né? Aí passou um remédio manipulado para alergia também, passou injeção, que eu não cheguei a dar, porque o Cris tem pânico de injeção. E aí ele, né, deu a opção de fazer um gel, que ele falou que não ia ter a mesma eficiência, mas assim, já ia, né, ajudar. E tem algumas coisas como hormônio, o nutricionista não pode passar, tem um médico, igual a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? É muito falado em relação às mães, para poder usar quando vai amamentar, né? Alguma coisa assim. E aí, é um sprayzinho de nariz. E aí ele começou com ocitocina, com a 5-HTP, com uma cápsula que tinha várias vitaminas ali dentro. Aí foi por partes. Primeiro, assim, cuidou dessa parte da gastrite, das infecções gastrointestinais. Depois viu a questão de parasitose. E aí foi tratando por partes. E aí, depois de 3 meses fazendo a suplementação, fez um novo exame de sangue. E aí, com base neles, né, que passou, o doutor Micael e a Fernanda passaram, né, novos suplementos para ele. E aí ele toma vitamina D, sendo que a vitamina D, o doutor Micael, ele utiliza um protocolo que um grupo de médicos de São Paulo que fazem, né, o uso, que é um estudo que foi feito onde dizem que utilizam uma dosagem maior. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que eles falam que o necessário para o corpo é 2.000 UI de vitamina D por dia. E se uma pessoa branca fica 10 minutos no sol de meio-dia, por exemplo, ela fabrica 10.000. Então, como que o ideal é 2.000 se, né, sozinho o Cris, que é que nem uma vela, se ele ficar no sol de meio-dia 10 minutos, ele fabrica 10.000. Então, ele fala, cada indivíduo é único, né? Cada um tem a sua necessidade. E aí, o Cris, ele toma 7.000 UI por dia de vitamina D. Então, é manipulado. Agora, na verdade, eu até comprei de um site no exterior, que o doutor Micael, né, e a Fernanda, eles deram o Alvar, que foi indicado, né? Então, comprei melatonina, vitamina D, enzima digestiva e
esqueci, teve outra coisa lá também. Desse site, agora esperar chegar, que assim, sai muito mais barato do que comprar aqui. Então, assim, a nutrição ela é muito importante mesmo. Com isso, 90% do problema de frustração do Cris. Sobrou uns 10% que é comportamental, que não pode esquecer que ele é uma criança esperta, né? Então, assim, tem a questão de fazer a pirraça, tem a questão que é do autismo, tem a questão que é comportamental, que é da criança, que a gente tem que ir moldando, tem que ir trabalhando. Então, é muito importante a questão da nutrição, sabe? Porque essa infecção gastrointestinal vai influenciar, né? Igual eu falei, na absorção de vitaminas, na fabricação de serotonina e de tudo mais. Aí vai afetar o cortisol da criança, que vai para o córtex cerebral, que vai poder dar inflamação no cérebro, e aí vai desencadear um monte de coisas como hiperatividade, irritação, falta de concentração. Então, tudo que a gente vai passar para o neuro e para o psiquiatra, eles vão tascar remédio. Eles estão errados, então, quando eles passam remédio para os filhos da gente? Não, porque cada um tem a sua área de atuação. Então, o psiquiatra, o neuro, se você está reclamando das coisas com ele, eles vão lá, vão atuar de acordo com aquilo que eles estudaram na área deles, né? Eles não estudaram nutrição. Então, eles não vão ter ideia que, de repente, está faltando a vitamina D. Por isso que seu filho está nervoso, está faltando o ômega, por isso que seu filho não presta atenção, entendeu? Então, é mais fácil passar, né, os alopáticos, que ele, né, não precisa de uma Ritalina da vida ou de outra coisa. O Cris, ele tá tão tranquilo, gente, tão tranquilo, para vocês terem ideia, que até a cannabis ele tá tomando só à noite. Ele não tá tomando nem de dia, tá tomando só de noite. E nesse período de quarentena, hein, que tá 100% confinado dentro de casa. O único dia que ele saiu comigo foi para poder ir lá rapidinho no mercado municipal para fazer a matéria da TV Integração. Saiu do carro, foi lá, entrou no carro, voltou para casa. E só isso. E ele tá muito tranquilo, muito tranquilo. E lógico, usando a criatividade. Posso ver uma caixa, meu filho, maiorzinho, tô pegando. Minha sala é só de caixa de papelão, ótimo para as crianças. Eles adoram brincar na caixa de papelão. Tem até disputa. Mas para vocês verem como que a nutrição tem um papel assim muito importante. O meu filho, ele continua com acompanhamento com psiquiatra, que aí quando ele ficou 2 anos, né, fora do Dr. Márcio. Quando ele voltou, o Dr. Márcio ficou abismado do desenvolvimento que o Cris teve. E assim, momento nenhum ele me questionou por eu ter parado de dar risperidona, Neosine, dele usar cannabis. Ele, pelo contrário, falou assim, olha, já que você começou agora com a nutricionista, ele a suplementar, volta daqui a 3 meses para você já me falar o que você notou de diferente. E assim a gente fez. E aí, na outra consulta, eu levei um relatório, né, da neuropsicopedagoga, e aí que ela apontou algumas questões de lateralidade, que não é bem desenvolvida, da questão de pinça. E aí, assim, pelo relatório dela, que aí o médico consegue ver outras coisas da criança. Falou, olha, eu acho... Aí eu falei, doutor Márcio, eu acho que é interessante eu voltar para a ecoterapia por conta da questão da lateralidade. Ele, eu acho que você deveria levar ele num fisioterapeuta, ele falou o nome lá, que é complicado, de postura, para ver a questão da postura. E aí, lá na UFJF, né, tem um teste de marcha, pedi para fazerem lá. E aí falou que a pisada dele com o sapato é perfeita e sem sapato é muito bom. Então, não é a fisioterapia que ele precisa. E aí, deu indicação dele fazer aula de circo. Falou que acha que vai ser muito bom, que ele vai conseguir entender o corpo dele no espaço. Olha que interessante. Então, sabe, você passa a ver outras possibilidades, sabe? É um olhar completamente diferente. Então, é muito importante, sabe? Quem não assistiu, assista a live da doutora Valéria Modesto, porque ela é uma dessas neuros, assim como a doutora Jéssica também, né? Esposa do doutor Michael Marx, que, assim, tem esse olhar voltado, sabe, para a área integrativa, que sabe da importância que tem a nutrição na qualidade de vida das pessoas, principalmente de quem tem algum tipo de distúrbio, transtorno de deficiência. Então, assim, vale muito a pena vocês assistirem para entender um pouco a mais, sabe, sobre isso.
Porque nem tudo é remédio. Remédio serve como paliativo, não vai tratar. Tanto que se você para de dar, volta tudo de novo. Né? E assim, é diferente você tratar. Então, se eu tô precisando de vitamina D, que nem eu já apareceu lá, o que adianta eu ficar tomando só o Rivotril sublingual? Quando eu tiver em crise, sabe? Quando começar a sentir taquicardia, alguma coisa assim. Está faltando um monte de vitamina. Eu tenho que repor essas vitaminas, eu tenho que repor esses nutrientes. Porque o Rivotril nunca vai resolver esse meu problema da vitamina. Então, assim, o mesmo é com nossos filhos. Então, às vezes, não entende o porquê, né? Que tá com um monte de sintoma, com um monte de característica, que não vai para frente, que toma remédio, que troca de remédio e não desenvolve, faz terapia e nada vai. Às vezes é nutrição. Então, assim, vamos abrir mais a cabeça para essa área de nutrição, estudar mais. Tem a doutora Tiele, tem a questão que eles falam muito de dieta sem glúten, sem lactose. O Cris, assim, ele já não é muito de beber leite, então é tranquilo. Eu fiz o teste para ver se ele é celíaco, deu que ele não é celíaco, né? Mas, assim, e ele já é seletivo, então, e melhorou muito a questão da seletividade dele também depois do acompanhamento nutricional, tá? Nem fruta ele comia, ele bebe hoje suco de couve. Eu não consigo tomar ainda, mas ele toma. O suco de couve com limão, sabe? Eu fiz um arroz com legumes, esses dias ele comeu, o feijão que ele ainda é resistente. Mas assim, sabe, ampliou muito já, sabe, o leque de opções dele de alimento, depois da suplementação. Então, assim, é uma área que vale muito a pena de investir, de estudar. Então, e procurar um nutricionista que entenda de autismo, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. Porque vai saber que remédio que vai interagir, por exemplo, 5-HTP, não é um estabilizador de humor, então vou dar para o meu filho. Dependendo do remédio que seu filho toma, vai dar o efeito contrário, vai somatizar e vai dar um efeito contrário. Então, teve uma mãe, por exemplo, que falou, né, o determinado remédio que o filho dela tomava, e eu mandei mensagem para a nutricionista do Cris, falei, Fernanda, essa criança toma tal coisa. A mãe perguntou se o filho pode tomar o 5-HTP. Ela falou, de forma nenhuma, vai dar interação. Então, assim, sabe, tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento aprofundado daquilo. Então, gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falo para danar, né? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Deixa eu ver... A Keila, a vida da Vivi, a vida toda levei Vivi em médicos convencionais, nunca ninguém me falou da B12 baixa da Vivi. Concordo com você, Ariane. A Flávia falando que tinha muito problema, né, de estômago e refluxo. Até hoje faço controle da vitamina, é muito importante. Jaqueline, não, mas o problema de ser mãe e ser mulher maravilha não é para qualquer mãe, né? Tem que ser especial. A gente todas nós somos, gente, Mulher Maravilha, porque não é fácil dar conta de tudo, seja quem fica só em... Não, ficar só em casa, não existe ficar só em casa, né? Porque lava, passa, cozinha, dá conta de criança, né? Aí, assim, é mil e uma coisas, nunca é só ficar em casa, né? E tem aquelas pessoas que ainda, né, trabalham fora, agora eu voltei a trabalhar fora, também, então é dobrado, a sorte que assim, né, eu tenho meu marido que me apoia, que me ajuda muito, senão eu não ia dar conta, né, e aí a gente dá uma surtada de vez em quando, tem jeito não. Médicos poderiam entender que antes de espiridona e outros medicamentos, vem uma parte nutricional que já o autista nasce com várias alterações biológicas. Exatamente, entendeu? Então, assim, a maioria dos médicos ainda tem uma mente muito fechada, muito fechada. A própria doutora Valéria, né, Modesto, falou que ela foi a primeira neuro do Cris, né, inclusive. E, assim, ela falou que ela foi, né, já considerada, conhecida como a doutora Venvance Ritalina. Então, sabe, eu fiquei muito feliz quando ela me convidou para um evento dela o ano passado e eu vi que ela mudou completamente no evento dela. Ela falou a mesma coisa, falou, né, que de 5 anos para cá, depois que ela conheceu essa área integrativa, ela mudou completamente. Então,
fico muito feliz e cada vez mais, né, a gente vai, se Deus quiser, ter neuros, psiquiatras que se abram, né, para conhecer mais a respeito da cannabis, a estudar a nutrição, porque assim tem um vínculo muito forte mesmo e, né, sempre assim buscando o melhor para os pacientes, né? Mônica, meu filho, eu tenho diagnóstico, mas não vejo os médicos pedirem exames diferentes, são sempre os mesmos. Bom, o autismo não adianta ficar fazendo exame assim, porque, digamos, o eletro vai mostrar se a criança tem epilepsia ou não. Em Juiz de Fora, a única médica que faz um trabalho diferenciado com esse eletro é a doutora Valéria Modesto, que ela tem, né? Ela não fala consultório, ela fala até meu laboratório, porque ela tem uma série de equipamentos que faz uma série de análises, né, lá sobre o eletro. Então, mas no contexto geral, ver é para isso, se tem epilepsia ou não, né? Uma endoscopia, eles falam que é fazer em último caso, né? Que não é legal, porque é um exame invasivo, né? Não é legal. O meu filho, ele tava com dor abdominal há 2 meses, eu precisava ver o que ele tinha, né? Então foi necessário. Hoje em dia tem outros exames, por exemplo, tanto a doutora Valéria Modesto quanto a Fernanda falaram do Cropomax, que é um exame que é patenteado pela Lemos, é o único que faz esse tipo de exame, né? Ele é um exame bem minucioso de fezes. O valor dele é mais alto, mas parcela em até 12 vezes. É um exame que eu quero fazer, porque nele mostra um monte de coisa, né? Tem vários exames, na verdade, que pode fazer para ter uma investigação mais minuciosa, porém, eles são caros. Aí que pega, né? O Cropomax, por exemplo, o preço dele é 950. Tem o do hormônio salivar, que a doutora Valéria Modesto falou que é muito importante, que ele mais de R$ 1.000 também. A questão, assim, desses exames mais elaborados que não vão dizer sobre o autismo, vão dizer sobre o seu filho, sobre o que pode estar causando alguns transtornos, distúrbios nele, alterações nele, né? Não diretamente, né, ligadas ao autismo, sim, tem um preço mais alto, mas fora isso não tem, sabe? Não tem um exame para falar que seu filho é autista. Então, bacana fazer um check-up completo, né? Fazer um exame minucioso e no médico que vai saber fazer a leitura desse exame e fazer a prescrição exatamente do que o seu filho necessita. O meu filho tem 1 ano que ele faz acompanhamento e assim, sabe, muita diferença, assim, ele fica sentado na sala de aula e a professora mesmo fala, são raros os momentos que ele levanta, ele não gosta de caderno, mas ele faz atividade na lousa, quando é do interesse dele, né, ele fica focado naquilo, então, até a Kiara, minha filha, vai fazer 3 anos no mês que vem, ela já faz suplementação também, então é importante para o desenvolvimento da criança. Ainda mais que hoje em dia, sabe, tudo é porcaria, tudo tem muito aditivo químico. Então eu fui falar com ela um dia desse, com a nutricionista. Eu já falei com meu marido para não ficar dando bala, essas coisas, né? De vez em quando que eu dou um Kit Kat. Ela, o quê? Kit Kat tem 5 aditivos químicos. Ainda me mandou a lista dos aditivos químicos. Uma coisa que ela falou, não leite de caixinha. Leite de caixinha é aditivo químico puro. Até eu mandei uma foto para ela do leite, né? E também zero lactose. Eu falei, isso vai ser bom para Kiara? Ela tem 4 aditivos químicos. Aí ela já me manda a listinha dos aditivos químicos. Não, prefiro que você dê o leite integral de saquinho. Então aqui em casa tem mais ou menos 1 ano que é só leite integral de saquinho que entra, né? Porque é menos mal. E quando a criança, né, tem intolerância, lactose, porque a Kiara tem algumas questões, assim, né, de intestino preso, que pode ser referente a isso. Aí a gente ainda vai estar investigando. Outra coisa que a Fernanda fala muito de a gente preparar os alimentos, né, quanto menos industrializado, melhor. Tudo que é corante vermelho, amarelo, azul, é um veneno. Ela fala muito da questão dos potes plásticos, e aí o exemplo clássico que ela me deu, se a gente faz um molho de cachorro quente, coloca ali dentro da embalagem de plástico da vasilha,
vai ficar vermelho e não vai sair, vai ficar manchado. Então, assim, né, o alimento ele absorve aquele plástico. Então, assim, é bacana, né, realmente a gente voltar lá na época das avós e usar as vasilhas de vidro e, sabe, voltar às receitas antigas, fazer a comida, deixar congelada. Quanto menos, sabe, coisa pronta, melhor. Deixa eu ver aqui. A Daniela falando que esse mesmo, sua vizinha. Minha filha, você ia ficar doida comigo, eu falo muito. Falar da relação do Cris com a Kiki. Então, no início, igual eu falei, o Cris, ele tinha muita dificuldade com ela, né? Mas em relação do ciúme, depois a cannabis, né, acalmou. Hoje em dia, a Kiara, ela é fogo. Ela, assim, dá pá virada. Sabe? É assim, o Mariene 10 vezes mais. Ela, desde 10 meses, ela escala. Então, ela sobe em tudo, gente. Com 10 meses ela escalava. Imagina essa menina agora que vai fazer 3 anos no mês que vem. Ela, sabe, vai encaixando as coisas. Parece até desenho animado, né? Que vai encaixando uma coisa em cima da outra para chegar lá no topo. E ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Ela tem um atraso na fala. Ela faz acompanhamento com fono. Tem algumas questões sensoriais que a gente já trabalhou e que ela já desenvolveu muito. Chamou ele na porta agora. E assim, ela via as coisas que... percebia muito fácil as coisas que irritavam o Cris. Então, ela com 1 ano e meio... olha só, 1 ano e meio. A pessoa não tinha nem 50 centímetros direito. E ela percebia já que o grito dela irritava o Cris, que aí grito fininho, ela olhava dentro da cara dele e dava aquele grito fininho, só pra irritar ele. Aí assim, ele ficava doido. Tem hora que ela vai, ela bate a porta e ela já sai correndo olhando pra trás, porque ela sabe que o irmão dela vai vir quente. Mas assim, foi muito bom, sabe? É uma coisa muito boa, foi muito bom pra ele, porque ele desenvolveu. A primeira vez que ele falou mamãe de uma maneira espontânea foi por causa da Kiara, porque ela ficou o dia inteiro, mamãe, mamãe, mamãe. Ela fala atrasada, mas o mamãe dela não tem nada de atrasado. Então, acabou que, assim, de tanto ela ficar falando mamãe, 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 o Cris começou a falar mamãe também. Então, foi bom. E, assim, tem uma cumplicidade. Tem hora que eu falo abraço de 3, aí vem, né, todo mundo abraçando. E aí, se ela bate nele, porque ela batia nele, puxava o cabelo dele, mas ele tem uma noção de cuidado com ela. Então, teve uma hora que eu comecei, que ele foi e revidou, né? Mas com cuidado, porque eu sempre falo, sua irmã é pequenininha, tem que tomar cuidado, e ele entende isso. E aí ele foi e deu um tapinha nela, assim, que ela ameaçou chorar. Chora não, você bateu nele primeiro. Agora é assim, ó. Então, tem uma cumplicidade também, sabe? Às vezes ela tenta ele para chamar atenção para brincar, os dois disputam, ela acha que tudo é dela. Então tem uma disputa por tudo, ele pega uma bola, a bola é dela, ele tudo que é dele, né, que tá passando para ela acha que já é dela por direito e pronto. Mas assim, um ajuda muito no desenvolvimento do outro, né, na questão de interação. E aí se um faz alguma coisa de errado, né, se por exemplo vai dar um pirulito para cada um, Kiara vai lá dar pro seu irmão, Cris vai lá dar para sua irmã, aí como é que fala? Aí, obrigado, Kiki, né? Obrigado, Kiss, né? Então a gente vai trabalhando essa relação dos dois, mas eu acho que foi muito boa, sabe? Tá sendo muito boa pro Cris e pra Kiara. Os dois estão crescendo muito juntos. Um vai, né, impulsionando o desenvolvimento do outro. A Mônica de Deus, estou conseguindo implementar alguns legumes e verduras na alimentação do meu filho, mas frutas ele está muito resistente. Gente, é de pouquinho. E a Fernanda sempre fala para tentar apresentar de formas diferentes. Igual o Cris, o negócio. Ele sempre teve um troço com verde que, assim, eu já triturei, gente, no liquidificador. E ele acha, assim, um micro negocinho. Ele falava verde e não comia mais nada. Hoje em dia ele tá tomando suco de couve. Aí eu ponho suco de couve com limão. Teve alguém que me deu uma dica esses dias de colocar, acho que foi laranja, sabe? E apresentar de formas diferentes, né? Que a Fernanda sempre fala, ele só tomava suco de caixinha e não tomava suco natural. Mas por que não tomava o suco de caixinha? É o quê? É o encantamento da caixinha? Será que é o sugar do canudinho? Então,
tenta fazer a troca, né? Põe o suco natural dentro da caixinha, o suco de caixinha no copo. Vamos ver se vai tomar. Comecei a fazer uns testes assim, começou a dar certo, né? E aí sempre apresentando a Edna não, desculpa, a Cristina, que ela é TO, ela sempre falou comigo, o Cris não come feijão, mas ela falou, não deixa de apresentar para ele o feijão, deixa 2 grãos no prato dele, mas não deixa de colocar, porque se você simplesmente ele não quer e você retira, ele assim não vai querer mesmo, entendeu? Vai ficar ali no passado. Agora, se ele sempre vê ali, pode ser que de pouquinho, né, ele vai se abrindo pro alimento. Então, realmente, assim, o feijão ainda não foi, mas com outras coisas já deu certo. E aí, por exemplo, a Fernanda já deu dica de fazer suco de inhame pré-cozido, porque o inhame cru, assim como a mandioca, ele pode ser tóxico. Então, você põe na água, quando começa a subir as primeiras bolinhas, você já desliga, já tá pré-cozido. E aí, você bate no liquidificador com a laranja ou com maracujá, fica muito bom, fica grossinho, fica gostoso. Você pode colocar farinha de banana também. Você pode comprar ali no Quiterra, que inclusive é uma parceira nossa aqui também do Gapa, já ajudou bastante a gente em ações. A gente vai incrementando, ele não toma, né, ele não come a couve, mas ele toma o suco de couve com limão, então a gente vai fazendo umas coisas assim, entendeu? A própria Flávia que tá aí, né, ela já me falou que faz uma vitamina, Flávia, eu não sei como é que você chama, um suco, né, com pepino e põe um monte de coisa, porque ela não consegue comer, mas, né, ela faz um mix lá de legumes lá, né, vegetais e manda para dentro. Não deixa de ingerir. Se der, você fala do Sunrise. Não sei se é assim que escreve que você gosta. Então, o filme Meu Filho, Meu Mundo, ele é baseado no método Sunrise, né? Eles são 2 criadores. Que na verdade é você trabalhar a base do lúdico. Eu vou da premissa que tudo que a gente gosta, né, tudo que a gente faz com prazer, a gente desenvolve melhor, né? A gente faz melhor. Então, eu adoro meu trabalho, então eu me empenho nele, né? Na faculdade que eu mais gostava era de marketing, então eu nem estudava para marketing, eu já sabia tudo, assim, prestava atenção na aula, eu já sabia de tudo. Em outras matérias que eu já não tinha afinidade, eu penava, e assim, eu não tinha interesse em assistir a aula, né? Então, eu acredito que, assim, tudo que a gente faz, né, que a gente gosta de uma forma prazerosa, a gente consegue absorver de uma maneira melhor. Então, o Sunrise nada mais é do que isso. Você ensina a criança através do lúdico, através da brincadeira, não é uma coisa maçante, uma coisa incisiva. E aí, eu não lembro se é no site Vencer Autismo, eu posso ver que tem vários vídeos no YouTube, inclusive no Face também deles, que assim, eu sempre estudava através deles para poder aplicar em casa. Mas assim, no básico, eles falam muito do ABA, né? Da questão do ABA, que é o método que é reconhecido. Mas por quê? Porque foi pago para poder fazer, né? Ter as análises, né? Das pessoas com evidência e tal. Qualquer coisa que é pago para ser feito, vai ser feito. E do ABA foi feita essa análise, né? Considerado o método mais eficaz no tratamento do autismo. E assim, eu conheço crianças que de fato só, sabe, começaram a desenvolver através do ABA, mas não é uma coisa que assim eu nunca quis para o meu filho. Para mim, eu sempre atuei com ele à base do lúdico, da brincadeira e deu certo. E assim, não tem a chance, por exemplo, ele aprendeu a agir de tal forma num ambiente específico. Aí vai mudar o ambiente, ele vai desregular porque, né, ele não aprendeu a agir daquela forma. Não, ele aprendeu brincando, então aquilo tá dentro dele, então ele vai agir da mesma forma em qualquer tipo de ambiente. Eu levo meu filho em qualquer lugar. Qualquer lugar, ele age da mesma maneira, ele fica de boa com tudo, entendeu? Lida bem com som hoje em dia. Então, são detalhes, assim, existe 1001 métodos, né? É difícil, assim.
Aí, assim, a família tem que estudar mesmo para ver qual que é a linha que ela quer seguir. No meu caso específico, né, eu quis ir por essa área do lúdico. Mas tudo a gente, assim, pode pegar. Eu acho que todos os tipos de terapia tem um pouquinho que a gente pode pegar para poder usar algo, né, de bom daquilo, né? Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. O Luciano Lacerda deu um curso em Juiz de Fora que eu participei, né, manejo do comportamento problema, inclusive semana que vem ele vai dar uma live sobre isso pra gente que eu pedi, porque foi excelente o curso dele e é todo voltado pro ABA e eu amei o curso, né? E essa live vocês não podem perder, porque ele mostra muito assim, o problema, na verdade, é a forma com que a gente conduz. O que a gente faz que vai, né, fazer com que a probabilidade daquela situação aconteça novamente aumente ou diminui. Mas, enfim, deixar para vocês assistirem semana que vem lá com ele. A Beth falando, né? Esses exames não são todos os médicos que sabem analisar. Exatamente. Por exemplo, o Cropomax, ele é um exame que a Fernanda, ela, né, fala muito, ela me cobra para fazer do CRIS e fala da importância, eu quero fazer, mas assim, e a Valéria Modesto, mas as duas estudaram a respeito, inclusive vai ter um representante, tá? Esqueci o nome dele agora, mas lá da Lemos, a pessoa que é responsável por vários exames, que ele vai dar uma live pra gente também falando sobre o Cropomax e sobre a análise hormonal salivar, porque a Valéria Modesto falou que tem diferença, né? Que tem um monte de coisa que nesse exame, né, salivar mostra que no de sangue não mostra. Então ele vai estar aí para mostrar, porque aí não adianta você fazer um exame se o médico não souber, né, fazer a leitura. Aí por isso que assim, tem médico que nem não vai prescrever porque ele não sabe, né? E não sabe fazer a leitura, não vai saber tratar. Então, realmente não adianta. É ineficaz você fazer nesse caso. Meu filho não gosta de ir para a escola. A questão da escola é muita adaptação de material, né? A forma com que é apresentado, como ele é tratado, as questões sensoriais, enfim, né? A gente está vendo uma psicopedagoga bem bacana que pode falar mais sobre isso, né? Que já teve vários casos de crianças que não queriam entrar na sala, mas porque não tinha um material que era adaptado, que era adequado. A partir do momento que foi apresentado para a criança, ela começou a ir. E tem uma questão de adaptação, enfim, é muito estímulo, é muita bagunça. Eu só levo o Cris para a escola, só entro depois que o sino bate. Isso, a professora sempre reclamava comigo, porque tinha que entrar antes para ele ir para a fila, para a rotina. Eu falei, se eu não suporto o barulho da entrada, aquela muvuca, eu fico doida quando eu vou buscar ele. Imagina a criança, né? Eu falei, não, espera o sino bater, entendeu? Aí acaba o muvuca, aí que eu entro com ele. Parabéns por você estar abrindo os olhos dos pais à nutrição. Obrigada, Beth. Essa cumplicidade que eu gosto. Gente, a gente tem que ser parceiro, não tem jeito. Eu faço leite de inhame com banana e a Vivi aceita muito bem. Fernanda já me deu 1001 receitas, tá? De leite para fazer. Leite de coco, que é só você, tipo, ralar o coco, eu acho que deixar de molho na água, se eu não tô enganada. Ela me deu muita receita. Vou ser sincera, eu nunca tentei fazer, não. Né? Aí é um pouquinho de displicência minha. Mas tem muita receita bacana, né? Que ele deu uma aí agora. Suco verde muito bom, né? Maçã, pepino, couve, limão e gengibre. Filme maravilhoso, Meu Filme, Meu Mundo. Aí, ó, a Flávia, eu tomo vitamina de abóbora, beterraba, mandioca, pepino, banana, laranja ou limão. E para adoçar, se quiser, açúcar mascavo. Então, tá aí a receita da Flávia também. Eu tenho um problema com beterraba, né? O negócio que é doce e que tem cheiro de terra. Nesse isolamento, o Tutu tá tendo muitas crises. Gente, tá fora da rotina. Então, o que eu tô falando com as mães que estão me procurando é ser o mais criativo possível. Aqui em casa, graças a Deus, tá muito tranquilo, sabe? Tem alguns momentos que não tem jeito, né? O Cris e a Kiara aí dá umas pane aí dos dois, né? Por conta de
os dois que é a mesma coisa, né? Um implicando com o outro, é coisa de irmão, é normal. Mas tirando isso, tá tranquilo. Eu tô trabalhando igual eu falei, caixa, né, gente? Caixa de papelão. Você vai no mercado, você pede caixa, todo dia eles, né, descarregam alguma coisa. E aí dá pra brincar de esconde-esconde. Ajuda no sistema proprioceptivo, uma caixa maior, o Cris se enrola às vezes no edredom e entra dentro da caixa. É, fazer massinha caseira, sabe? Na internet tem um monte de receita, é água, farinha, sal, óleo e água. Se você tiver gelatina, você pode colorir, tinta guache, corante comestível, sabe? A gente tem usado a criatividade, bolinha de sabão, água, sabão, você põe um pouquinho de açúcar para dar uma consistência, com um pedaço de barbante, 2 varetinhas, você já montou e já fez a alegria da criançada. A gente tem que usar a criatividade mesmo neste momento. Bom, gente, já tô aqui há muito, muito tempo, coitado, né? De vocês devem estar mais aguentando. Então, muito obrigada pela presença de todos aí, espero ter contribuído um pouquinho, tá? Qualquer pessoa que tenha dúvida pode entrar em contato comigo, pode, esse meu número que fica aí no GAPA, né, na página, pode mandar e-mail, pode deixar aqui mesmo na mensagem que eu vou vendo, continuem acompanhando as nossas lives, né, assistam, né, se vocês perderam alguma, estão todas aí, menos da Cláudia Moraes, que infelizmente, sem querer ela foi deletada, mas todas as outras estão aí. E assim, continuem. O mês inteiro aí a gente vai ter lives muito bacana para vocês e obrigada por tudo. Beijo.